Muito bem, meus amigos. Vamos para o nosso estudo Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 18, o despertar de Aderson. E nós tivemos no nosso encontro passado a introdução, desse capítulo, em que acompanhamos as atividades regulares lá do centro, que nós estamos acompanhando, as atividades regulares, o atendimento ao público presente, e ao final, depois de algumas reflexões apresentadas por irmã Emerenciana, assim como também pelo próprio Dr. Bezerra, falando sobre as atividades, sobre os compromissos que os trabalhadores daquela instituição e de todas as instituições devem ter em mente, que o trabalho é um trabalho superior, e a nossa dedicação ela é fundamental para que esse trabalho se realize. E aí, então, terminada essa parte, começava então o trabalho efetivamente com Aderno. Então, nós tivemos, na parte presencial, Aderno foi conduzido até o grupo, e ali ele recebeu aqueles estímulos que eram comuns, feitos ali pelos trabalhadores, especialmente pela irmã Emerenciana, através da incorporação, e ele então manteve aquele mesmo padrão mental, de não interagir, de não despertar, mantinha ainda aquela mesma dificuldade num trabalho que já era um trabalho rotineiro, um trabalho que já vinha se desenvolvendo há algum tempo. E aí então ele apresentava, esboçava leve despertar, depois ele voltava para aquela condição. Então o trabalho agora ele volta, ele é voltado para o plano espiritual, na continuidade agora com as atividades presenciais encerradas, vem agora o trabalho feito pelo plano espiritual, que é o que nós vamos acompanhar. Bom dia, Marli, bom dia, Sandra. Vamos lá. Depois então das orientações transmitidas, nós tivemos então: as opiniões valiosas calaram-me com profundidade na alma, quando se anunciou o momento para o socorro a Aderson. A convite da benfeitora espiritual, retornamos à pequena sala das consultas, onde Felinto e alguns outros auxiliares haviam armado um equipamento semelhante aos videocassete modernos. 2 assistentes, adrede selecionados, haviam seguido o paciente e a família no retorno ao lar, a fim de o trazerem, mediante o desdobramento pelo sono, para a reunião, ali chegando naquele instante. Organizado um semicírculo em frente a 2 cadeiras, nas quais se sentaram a mensageira e Dr. Bezerra, este proferiu comovedora oração ao terapeuta divino, rogando auxílio, e a reunião teve seu começo. A irmã Emerenciana despertou o enfermo que, para minha surpresa, mantinha a mesma faces, qual se for uma máscara, incapaz de refletir as emoções e a vida. Tal como se apresentava no corpo, a mesma imobilidade estava presente no seu estado espiritual. Então aqui nós acompanhamos então, esse momento, do trabalho presencial, e aí lembramos, que a história de Aderson era aquele jovem, que no passado criava muitas intrigas, afastando casais, provocando muitas vezes ali, teve o caso que nós acompanhamos de um suicídio pela calúnia que ele lançava, tudo isso visando o seu próprio interesse e o seu próprio benefício. E aí então, nessa situação em que ele se apresentava agora, era resultado de uma culpa muito profunda que ele então carregava daquela época, somada naturalmente à perseguição que ele então acabava também sofrendo. Então esse era a nossa personagem, e esse é o contexto que nós estamos trabalhando.
A mensageira aplicou-lhe passes de dispersão fluídica, desintoxicando-o numa tentativa de arrancá-lo do estado de hibernação profunda, no qual se recolhera, buscando esconder-se da própria consciência. Este é o dia do seu reencontro, afirmou a mentora. Você tem compromisso com a vida e não poderá ficar indefinidamente detido na inconsciência. Todos conhecemos a sua história, que você se recusa a admitir. Você é suicida, que devia à existência física vários anos que não cumpriu. Você matou o corpo, mas não morreu. Foi aqui que nós paramos, né? Então agora nós seguimos. Fiquei chocado com aquela afirmação sem rebuços. Eu fora informado antes de que ele desencarnara por apoplexia. Desse modo, não via como considerá-lo um suicida. Não tive, porém, tempo de interrogar Felinto a respeito, porque a mentora estava reafirmando. Você matou o corpo, no entanto, continua vivendo. Recorde-se, Aderson. Suicida. Você é suicida. O choque produzido pela voz enérgica numa indução poderosa fez o espírito agitar-se e, rompendo uma cadeia de forças que o imobilizavam, reagiu possesso. Não me matei. Eu nem esperava, ou queria morrer, naquele dia. Não me matei. Percebi o alívio da benfeitora que desejava essa ruptura, arrancando-o daquele mundo cruel de silêncio e mumificado, pois que em outro tom de voz ela prosseguiu. Matou sim o corpo, mediante os tóxicos que você ingeriu, ao largo do tempo, como decorrência do seu egoísmo e dos monstros a que deu guarida em seu mundo mental. Fora outro seu comportamento, e viveria mais um decênio no corpo físico. Que fez, porém? Agasalhou a inveja e a perversidade diante dos sentimentos de humanidade, sem compaixão nem amor. Viveu para si, acumulou mágoas e insensatez, enquanto a vida o invitou à fraternidade, ao serviço ao bem. Ninguém me amou, desabafou em convulsão. Assim você o crê, porque nunca amou. Temia dar-se e invejava aqueles que se doavam uns aos outros. Não acreditava em pureza, pois que vivia em clima mental de perversão e promiscuidade, observando a conduta de seus irmãos através das lentes distorcidas da sua enfermidade moral. Por que me acusa? Interrogou ofegante. Não o fazemos em forma de acusação. Antes desejamos que você enfrente os acontecimentos, a fim de que deles se liberte. Fugir de si mesmo ou anestesiar a consciência é experiência inútil, pois que ninguém o consegue em definitivo. Onde você se refugie, continua com você mesmo. A gente faz aqui uma conexão com aquilo que nós estudamos no Livro dos Espíritos, falando sobre o progresso dos espíritos. Naquela questão em que Kardec pergunta se tem algum espírito que fica indefinidamente, né, nessa condição do mal. E aí então o que os espíritos respondem, né, que cada um tem o seu tempo. Cada espírito, através das suas próprias conquistas, realiza então a sua transformação. Aqui o que foi colocado para nós vai exatamente ao encontro dessa afirmação. Fugir de si mesmo ou anestesiar a consciência é experiência inútil, pois que ninguém o consegue em definitivo. Então esse definitivo, sejam quais sejam, né, as situações, como por exemplo, essa em que ele está numa condição de fuga, outro espírito numa condição de rebeldia, outro numa condição de revolta, enfim. Outro que aparentemente se encontra indefinidamente numa condição de maldade. O que nós vemos aqui, na verdade, são espíritos ali dentro do seu estado, da sua condição evolutiva, ficam estacionários, mas que em determinado momento passarão então a essa transformação. O tempo, mais uma vez, como nós conversamos, e que também diz respeito
a esse caso que nós estamos vendo aqui, é que aparentemente ele não apresenta transformação. Isso porque nós estabelecemos um cronograma a partir da nossa agenda, do nosso calendário. Então nós esperamos que o espírito então passe, né, começando o tratamento, nós esperamos que nós acompanhemos também o meio e o fim. Porém, esse começo, meio e fim acontecem no tempo do plano espiritual e não no nosso tempo. Então, por isso, Filomeno de Miranda ainda perguntou, né, se é que infelizmente não foi observado, pelo menos pela medicina terrena, nenhuma mudança significativa na conduta, na forma como ele se apresentava. E aí o Dr. Bezerra comentou exatamente o contrário, né, que espiritualmente ele passava por grandes mudanças. E é isso que importa, né, o tempo espiritual e não o nosso tempo. Então, quando diz que o espírito fica durante muito tempo, nós então rapidamente fazemos os nossos cálculos. Ficou durante 2 séculos, 3 séculos, 5 séculos, muitas vezes 1 milênio, mas para o plano espiritual isso é absolutamente insignificante. Porque o espírito imortal ele tem ali toda a sua trajetória de imortalidade para poder passar por todas as transformações, por todas, né, todas as experiências que vão impulsioná-lo para esse crescimento. Então o tempo no plano espiritual, não apenas em termos de percepção, mas em termos de experiências, é muito diferente do nosso. E lembrando também que o nosso próprio tempo está muito relacionado com a duração. Então tudo tem começo, meio e fim. Algumas coisas terminam rapidamente, outras coisas demoram rapidamente. No plano espiritual nós não temos esse fim. Por isso então as coisas vão acontecendo nesse tempo fora das leis que regem o nosso mundo material. Em especial aqui para nós, no nosso mundo biológico. Porque nós nascemos, vivemos e morremos. No plano espiritual, o espírito existe e ele segue dentro da sua imortalidade. Ele responde então: só o inocente bradou ainda estertorando. Você sabe que não é. Outros crimes lhe pesam na consciência, cobrando-lhe a reparação. As suas vítimas sucumbiram não somente na trama difamatória, mas no suicídio a que você levou mais de uma. Portanto, é homicida igualmente, não resolvendo o seu problema, o autoaprisionamento no corpo. Eles se mataram não por minha causa. Veremos, meu filho. Você mesmo o constatará pela segunda vez. Acompanhemos alguns lances da sua última existência corporal que selecionamos para este momento. A um sinal, a fita gravada foi posta no aparelho e as imagens passaram a refletir-se em uma tela de média proporção com uma peculiaridade especial, a da terceira dimensão. Era como se nos encontrássemos acompanhando os fatos no momento em que se sucediam. Aqui só um detalhe, né? Aqui nós falamos de aparelhagens, recursos do plano espiritual, que aqui Filomeno de Miranda, assim como também André Luiz, ambos procuraram trazer para nós essas imagens do plano espiritual, fazendo uma comparação com aquilo que nós temos no plano físico. Daí para nós então, as grandes dificuldades que nós encontramos de tentar entender o mundo espiritual sem fazer com que esse mundo espiritual seja materializado, seja um mundo material como é o nosso. Só que lá esses recursos são muito diferentes. Enquanto aqui nós temos fios de cobre, temos ali metais, temos todas todos os elementos, todos os componentes desse equipamento baseado no nosso mundo material. No plano espiritual os recursos são diferentes. E aqui quando ele fala algo que se parece um videocassete, uma fita gravada foi posta no aparelho, aqui é uma linguagem que eles procuram utilizar para ficar mais fácil do nosso entendimento a partir das experiências que nós vivenciamos. Mas não tenhamos dúvida de que tudo isso que é descrito para nós aqui vai muito além da nossa capacidade de percepção, de compreensão. Exatamente porque nós não temos nada paralelo feito aqui no nosso mundo físico, e ainda mais quando é colocado para nós aqui que quando essa projeção começa então essa reprodução começa então a ser executada, há um envolvimento mental daqueles participantes, porque eles conseguem, através
desse envolvimento com aquelas experiências se fazer presente naquele momento, como se eles estivessem de fato acompanhando aquilo que está acontecendo. Já vimos outros relatos também da mesma natureza. E continua. E aqui então, como nós vimos, né, só para lembrar, né, nessa fita, né, usar essa mesma expressão de Filomeno de Miranda, né, lembrando que a fita, videocassete, já é de uma geração que está muito longe da nossa, né? Mas aqui nós temos hoje outros elementos de comparação muito mais avançados. Mas de qualquer forma, foram então feitas ali, né, uma seleção. Foi feita uma seleção para que de trechos das experiências vividas pelo próprio Aderson fosse então por ele agora revista. Então vamos lá. Aderson se apresentava na chamada Idade da Razão, quando começou o expediente infeliz nas cartas anônimas difamatórias e o hábito de levantar verbalmente suspeitas destrutivas contra quem lhe caía sob a alça de mira da inferioridade. Simultaneamente às imagens vivas, captávamos os pensamentos de cada momento, precedente e durante a ação nefasta, que se lhe irradiava da mente maldosa. Confesso que era a minha primeira experiência nesse setor de avaliação do passado de alguém em terapia das suas vivências próximas e pretéritas por meio de um equipamento tão sensível. Já conhecêramos o cinemascópio, as ideoplastias vivas, os clichês mentais que ressumavam dos depósitos profundos do perispírito, as evocações por indução telepática, as espontâneas, menos aquela técnica fascinante em que a vida retornava esfuziante e se podia penetrar no infinito dos fatos que eram o emocional e o mental de cada personagem apresentada. Então não era apenas acompanhar aquilo que estava acontecendo, mas também estar junto e percebendo as emoções e pensamentos daqueles que estavam ali. E através desse tipo de análise, é de fato ali muito mais prático fazer ali ter um entendimento sobre as responsabilidades de cada indivíduo. Saber se por acaso ele agiu por vontade própria ou se ele foi induzido a determinado tipo de comportamento. E aí então no plano espiritual, através dessa sondagem, né, das condições mentais de cada indivíduo, é possível estabelecer ali a maior ou menor responsabilidade. Então não há como mascarar, né, a causa daquele sofrimento que foi implantado. As cenas sucediam-se em ritmo crescente, selecionadas conforme referido. O enfermo balbuciava defesas injustificáveis, passando do desespero convulsivo à revolta e à blasfêmia, para ir-se aquietando, desperto, conscientizando-se da gravidade dos atos praticados. Foi o suicídio da jovem a quem difamara, mediante carta criminosa, ao seu enamorado, que mais o afligiu. Ele acompanhava-lhe a onda mental, as dores que lhes precederam o autocídio, a sua infinita amargura e o desconhecimento do autor de tão cavilosas acusações, e porque ela o sensibilizava efetivamente, ele rendeu-se suplicando: parem com isso, interrompam a peça condenatória. Não podia imaginar no começo que tudo chegaria a esse ponto. Quando me entreguei a essa loucura, eu era e ainda sou mais infeliz do que as minhas vítimas. Eu me encontrava louco e não me queria deter. A volúpia dos desgraçados é sorver até a última gota a própria degradação. Oh, meu Deus! Então aqui ele já começa, né, a ter esse despertar, essa percepção. André colocou, né, se transportarmos para os dias de hoje, temos os comentários e vídeos que por vezes podem destruir uma vida, né? Pois é. Naquela época
era essa perseguição que a pessoa sofria. E isso era feito exatamente porque ele tinha aquele sentimento de inveja, né, de não se sentir amado por ninguém, e quando ele então encontrava aquele alvo que vivia uma experiência, um sentimento que para ele era frustrante, ele então provocava a destruição. Esse era então o Aderson do passado. E aqui então nós vemos que ele já começa no plano espiritual, se deparando com a realidade, né, do seu passado, ele já começa aqui a esboçar então uma razão mais clara, mais desperta. Agora que você sabe, confortou a amiga dos infelizes, reorganize-se interiormente e reprograme a sua atual existência. André colocou, né, eu não consigo entender esse tipo de situação. A pessoa tem que ter uma vida muito vazia, né? Pois é, né? Cada um sabe ali quais são os seus sentimentos, né? Mas a gente vê, né, dos mais variados crimes, das mais variadas atitudes, né, somente o indivíduo consegue ter esse entendimento do porquê, né? Mas a gente lembra, né, que através dessas investigações, sondando a mente daquele indivíduo, é capaz ali de acompanhar todo o desenrolar da trama que ele elabora. Então agora que você sabe, reorganize-se interiormente e reprograme a sua atual existência. Você buscou o encarceramento orgânico para fugir sem resgatar. Use o expediente para beneficiar-se, começando a reparação das faltas cometidas. Até agora você espiou em trevas íntimas, o que não é suficiente para recompor-lhe a paz, indispensável à ação que regulariza o erro e ajuda aos prejudicados, erguendo-os de acesso ao bem-estar pessoal. Então aqui o que ela coloca para nós é exatamente, né, o arrependimento, a expiação e a reparação. Então não basta se arrepender, não basta se punir, é necessário reparar. Então essas três etapas que os Espíritos trazem lá no Livro dos Espíritos é uma lei geral e que ninguém pode fugir. E ele segue: e se as vítimas, ao acaso, já se encontram em posição melhor do que a sua, é hora de socorrer a outrem, não diretamente vinculada a você, todavia em curso em necessidades que poderão ser supridas. Aqui é bem interessante a gente ver o que ela coloca para ele. Que quando há aqueles que são vítimas daquela situação, elas têm ali escolhas, né? A escolha de se revoltar, de desejar a punição, como nós vimos, no próprio caso, né, da irmã emerenciana, daqueles dois espíritos, né, que foram escravos. Ela também foi escrava, e ela perdoou e se libertou e seguiu o seu caminho. Aqueles dois espíritos, naquele momento da desencarnação, não somente não perdoavam, como desejavam a vingança. E passaram mais de 100 anos nessa perseguição. Então, a partir do momento em que a experiência acontece, cada espírito tem ali a sua escolha, tem um caminho que ele deseja percorrer. Aqui nós vamos encontrar, então, a mesma coisa. Esse, então, o Aderson é o responsável pelo sofrimento daqueles espíritos, que no caso da jovem, por exemplo, ela veio a desencarnar, né? Teve ali um outro caso de um namorado, né? O marido veio a desencarnar e a mulher, a esposa, ficou durante tanto tempo na depressão que ela acabou desencarnando também. Então ele foi causando, né, essas situações das mais trágicas. E aqui então o que nós acompanhamos é que se essas pessoas que foram vítimas conseguiram superar essa experiência, recomeçar, dar continuidade, e simplesmente, né, não é porque a gente pensa muito no perdão, num perdão muito simples, mas o perdão, na verdade, ele é um processo. E esses espíritos, né, deixando o Aderson de lado, não significa necessariamente que ele foi perdoado totalmente, mas que eles optaram em seguir em frente, porque tem essa situação. Quando você é objetiva no perdão e quando você escolhe o outro caminho, fazendo com que esse sentimento de rancor vá se diluindo, vá se dissolvendo. Porque o perdão é uma relação direta daquele que é a vítima com aquele que é o agressor. Quando a vítima opta por outro caminho,
optando em não se aproximar daquele que foi o seu algoz, o perdão não foi definitivamente estabelecido, mas o processo foi iniciado. A gente vai lembrar Hamed, por exemplo, no livro O Modo de Entender, o Novo Modo de Viver, ele fala para nós sobre o perdão. Ele diz que a melhor forma de perdoar é se manter numa distância psíquica daquele que é o agressor. Então, para muitos desses espíritos, eles optam por um novo caminho de reconstrução, deixando que o tempo trabalhe nesse sentimento de esquecimento, para que, no momento oportuno, apresentando uma maturidade e apresentando condições de se deparar com aquele que foi o agressor, aí sim o perdão se efetive. Então é bem interessante isso. E a irmã Emerenciana coloca, caso aqueles que foram as vítimas tenham já escolhido novos caminhos, então o Aderson não precisa ir até eles para poder recomeçar alguma coisa. Os próprios espíritos já fizeram isso por eles mesmos. Mas cabe a ele agora desenvolver ali em si sentimentos nobres, novos valores, para que ele possa então crescer. E para isso então ele vai trabalhar com outras pessoas que nas mesmas circunstâncias precisam de assistência. Então a gente acaba desviando o foco, saindo daqueles que foram vítimas porque eles por si mesmos já conseguiram se reconstruir ou estão nesse processo de reconstrução, mas ele precisa então observar aqueles que viveram experiências semelhantes e ele trabalhar para desenvolver esses novos valores. A Sandra colocou, mas quando perdoa, o agressor fica com a raiva, né? Pois por isso que eu comentei com vocês, Sandra, que o perdão ele pode parecer simples dentro da nossa visão. Não, basta perdoar e tudo bem. E na verdade, por exemplo, no caso que a gente viu Bom dia, Masa. No caso daqueles dois espíritos obsessores que desejavam a vingança com o Carlos, ali, quando eles começaram a elaborar o novo planejamento reencarnatório para que eles pudessem se desenvolver, ali nós vamos encontrar então que o perdão não foi definitivamente apresentado. Até porque a gente lembra que no caso daquele obsessor que era o marido, ele, por exemplo, ficou cegamente durante décadas naquele estado de perseguição e não vai ser simplesmente numa conversa que vai ter essa transformação. Certamente ali é o início, mas esse início vai depender de um longo caminho que eles têm que percorrer. Por isso que a gente lembra que o perdão ele é um processo. Mesmo que a pessoa diga, eu te perdoo, aquele sentimento ele vai aos poucos se diluindo. E é preciso ter paciência com isso. Porque aquela pessoa diz, eu estou tentando perdoar, mas eu ainda não consigo. Na verdade, mais uma vez, o perdão ele é um processo. A vontade de seguir por um caminho diferente, a vontade de fazer diferente é o início desse processo que vai chegar ali, no seu ponto culminante, no momento em que todos estiverem amadurecidos. Né? Bom dia, mami. Pois é, Regina, tem ainda a vingança, tem vários tipos de sentimentos. Né? Agora, aquele que guarda o rancor, como lembra, aquele pensamento atribuído a Shakespeare, você guardar rancor é tomar veneno esperando que o outro morra. Né? É como tomar veneno esperando que o outro morra. Então, o rancor, na verdade, ele vai envenenando, intoxicando cada vez mais essas pessoas. Né? E nós acompanhamos aqui vários indivíduos que trazem ainda esse sentimento de vingança, esse rancor. Acompanhando, vamos lá, seguindo. Que pode um alienado fazer? Indagou, revelando a lucidez a respeito da própria situação no corpo. Pediremos ao nosso venerado médico, Dr. Bezerra de Menezes, que lhe explique. O mentor, que aguardava um instante para auxiliar, acercou-se e, com imensa bondade e sabedoria, prosseguiu explicando. No autismo que lhe toma a vida mental, após cuidadoso exame que fizemos em seu cérebro físico, não encontramos lesões que o impeçam, a partir de agora, de manter uma vida com relativa normalidade. Os limites e bloqueios que você lhe impôs são de ordem psíquica profunda, sem equivalentes danos nos equipamentos especiais que por ela respondem. Partindo para uma nova ação de pensamentos lúcidos do seu eu espiritual, com insistência,
os neurosensores passarão a captá-los e lentamente irão transformando-os em ideias que fluirão, irrigando a mente consciente e estimulando as atividades que oferecem o retorno ao equilíbrio psicofísico. Então, a princípio, aqui nós temos que esse processo, né, essa experiência do autismo que ele vivencia, não é resultado de uma lesão neurológica, é na verdade de um estado psíquico. E aqui então, através desse despertamento da consciência, ele terá a capacidade de dissolver esses bloqueios que ele mesmo impôs e começar então a fazer com que a consciência aflore para a vida que ele está vivendo no mundo encarnado. Então essa é a proposta que nós temos. Veremos aqui as dificuldades que serão encontradas. Regina colocou, né, Edivaldo diz isso, né, perdoar não é revidar. Não somos juízes nem executores, né, esquecer é impossível fisicamente, mas não revidar e deixar o mal já é o perdão. Pois é o início de um processo. A gente lembra sempre, né? Então, você não revidar, você está naquele sentimento, mas a gente vai lembrar, né, que já chegamos até a estudar sobre isso, quando a gente fala sobre os diversos graus, né, de sentimentos que nós temos no plano espiritual. Aquele mais embrutecido, aquele mais primitivo, é a agressão propriamente dita. E ele então vai tomando diversas nuances, se abrandando cada vez mais, que ela começa com uma agressão espontânea e natural, uma agressão provocada, o desejo de agredir, o aborrecimento sem a agressão, a incompreensão do porquê daquele comportamento, e aí depois começam os sentimentos nobres vindo como perdão. Então nós vamos domando, na verdade, esses nossos impulsos de uma forma gradual, primeiro eliminando aquilo que é o mais grave, até chegar naquilo que é o mais sublime. Então, como a gente vê, o perdão não é simplesmente uma chave que você liga e desliga, mas na verdade é um processo, é um trabalho interior que você vai desenvolvendo, começando por não revidar, começando por aquilo que é o mais agressivo, e depois a gente vai para aquilo que é o mais brando, até chegarmos naquilo que é o mais nobre, que é a compreensão, é saber amar o inimigo, como é trazido para nós no Evangelho. E continua, vamos lá. E é lento, né, Andréia? Porque a gente já viu aqui, inclusive, esses casos, né, de séculos. Basta a gente lembrar, né, o Dr. Teofrastos, por exemplo, que nós acompanhamos lá no primeiro livro, né, que foi no Bastidores da Obsessão, se eu não me engano. Era um espírito que durante 5 séculos ele ficou preso naquela condição. E agora começava o processo de reencarnação, em que ele e aquele inimigo dele reencarnariam dentro do mesmo espírito que seria a mãe, né? Junto àquele espírito que seria a mãe. Então imagina, 5 séculos vivendo isso. Assim como acompanhamos também no Nas Fronteiras da Loucura, aquele espírito que era inimigo do passado, que deveria reencarnar como filho daquela que foi a sua algoz no passado, essa vivência como mãe e filha, como mãe e filho, seria o processo, o início do processo de mudança. O que aconteceu? Ela provocou o aborto. E aí então todo aquele sentimento que estava adormecido reviveu. Então, na verdade, nós vimos que não era o perdão, mas é ali o início do processo. E para que esse processo possa chegar ali ao seu resultado maior, esse processo tem um meio, tem o começo, o meio e fim, e vai levar o tempo de acordo com as condições de cada indivíduo. A Regina colocou nisso da leveza, né? Quando pedimos perdão e não somos perdoados, deixa de ser um problema nosso, né? E passa às mãos do outro, né? Claro que deve haver reparação, mas não seremos nós que escolheremos a sanção, nem quando isso ocorrerá, né? Então, também tem essa, né? Muitas vezes o nosso pedido de perdão pelo nosso arrependimento não tira de nós a responsabilidade pela reparação, né? Então, a gente lembra, né? Primeiro vem o arrependimento, é o primeiro passo, depois nós temos a expiação, que muitas vezes ali se dá através daquela tortura mental que o próprio indivíduo impõe-se,
E depois, então, nós temos a reparação, que é o trabalho, que pode ser um trabalho longo, um trabalho difícil, um trabalho doloroso. Porque não é fácil, né? Quando a gente fala sobre o perdão e o auto-perdão, nós estamos ali muito distantes da compreensão real do que significa isso, né? Porque para nós o perdão assim acontece em situações simples do nosso cotidiano. Algumas vezes até bastante dolorosas, sim, é certo, mas muitas vezes nos esquecemos dessas experiências que transcendem a nossa existência atual. São aquelas experiências que decorrem de um longo tempo e tudo isso vai machucando cada vez mais, vai transformando os indivíduos até que ele recupere todo o seu equilíbrio. E fato esse, né, que nós temos muitas vezes responsabilidade. Então, não é tão simples como nós imaginamos. Pegar uma leitura e falar, vou pedir perdão e pronto. Tudo bem, você pediu perdão, mas olha o que aconteceu com as suas atitudes. Então o perdão para nós, ele é confundido com esquecimento. E na verdade nós temos que lembrar que o perdão, ele é um processo que tem que ser trabalhado, e é um processo longo, um processo exigente, e vai exigir de nós um grande sacrifício. O sacrifício de nós mesmos em benefício daquele que foi o lesado. Não em detrimento, porque dá a impressão de que é um sacrifício, né, que eu estou fazendo simplesmente, né, para poder resolver a situação. E na verdade é um sacrifício que nós fazemos em benefício daquele que foi lesado para que ele possa recuperar a sua condição original. É difícil pedir perdão e ouvir não perdoo, né? Mas já nos tira um grande peso dos ombros, né? Sim, é um começo, né? É um começo para nós e para aquele ele continua, para aquele que nega, né? É a continuidade da manutenção daquele sentimento de rancor, o que é um tóxico, nós sabemos disso. Avançando, vamos lá. Os limites e bloqueios que você lhe impôs são de ordem psíquica profunda, sem equivalentes danos nos equipamentos especiais que por ela respondem, partindo para uma nova ação de pensamentos lúcidos do seu eu espiritual. Com insistência, os neurotransmissores passarão a captá-los e lentamente irão transformando-os em ideias que fluirão, irrigando a mente consciente e estimulando às atividades que oferecem o retorno ao equilíbrio psicofísico. No começo, serão apenas lampejos rápidos, depois tênue claridade, até que você alcançará o possível, o que lhe seja permitido em razão dos seus títulos de merecimento, por enquanto, não serem muitos. Durante o sono fisiológico, porém, você receberá, no processo de desdobramento da personalidade, estímulos novos e constantes para a mais perfeita fixação de propósitos. Então é um trabalho psicológico e, ao mesmo tempo, um trabalho espiritual. Ser-lhes-ão aplicados recursos especiais no perispírito, na área do centro cerebral, despertando-lhe as potencialidades ainda bloqueadas, para que se destravem os controles da memória, da razão, prosseguindo no centro motor, de modo a recoordenar os movimentos, reestruturando os equipamentos nervosos, que serão melhormente utilizados em favor da sua própria reabilitação. O estacionamento não resolve o problema, nem a fuga, estimulada pelo remorso, auxilia na solução das dívidas. Assim mesmo, não será de aguardar-se resultado miraculoso. O processo de reajustamento emocional é lento, como qualquer outro tipo de reequilíbrio. Então guardemos essa expressão. O processo de reajustamento emocional é lento como qualquer outro tipo de equilíbrio. Até porque o espírito condicionado àquela condição de autopunição, dificilmente ele vai conseguir de uma hora para outra mudar. Então, mais uma vez, é um processo que tem que ser respeitado, trabalhado intensamente, não há dúvida, mas respeitado porque cada espírito tem o seu tempo e tem as suas condições. Angelina colocou, né, quando entendermos que somos frutos do amor de Deus, despertaremos para o perdão e seremos, em um futuro,
seres amorosos, né? Então, o perdão, o auto-perdão, todas essas transformações que todos nós vivenciaremos, né, de fato farão, né, com que nós nos sintamos como seres amorosos e seres definitivamente amados por Deus. Enquanto não tivermos essa convicção, ficaremos oscilando nas experiências do nosso mundo, impulsionados pelos nossos instintos mais primitivos. Até o momento em que nós alcançarmos de fato o amadurecimento espiritual. E ele segue aqui para nós. Dr. Bezerra falando para o Anderson, né? À medida que a consciência liberte energias positivas, regularizar-se-ão os ritmos da onda mental responsável pela ação coordenada entre a afetividade e a segurança interior, canalizando as forças psíquicas para o restabelecimento relativo da saúde. Então, aqui o que ele está colocando para nós é que tudo vai depender da mudança mental que Anderson vai experimentar. Porque já que ele não tem nenhum tipo de lesão, é o fato dele passar a ter eliminar esse condicionamento e passar a ter um novo padrão mental. Da mesma forma que a culpa edificou a prisão sem grades do remorso em desconcerto, o desejo de recuperação rompe as amarras que o retém no presídio celular. Como providência complementar de relevo, essas impressões permanecerão luarizando-o em nome da esperança que consolidará o seu equilíbrio. Por fim, essas sessões regressivas serão repetidas algumas vezes, de forma que sejam aceitas as injunções do sofrimento reparador, mediante as quais se lhe desanuviará a razão ante os desígnios da justiça. Então vejamos o processo, né? Ele não apenas está despertando para o auto-perdão e depois para o trabalho de regeneração através dessa labor-terapia, que seria ajudar pessoas que estão vivenciando essa experiência, seria para ele a prática, a vivência desses novos valores, como também ele será auxiliado no plano espiritual em desdobramento, nesse processo de regressão de memória. E aqui então a gente faz um paralelo com aquilo que as terapias tradicionais que atuam, né, na terapia de regressão de memória, de vivências passadas, fazendo com que o indivíduo, recordando-se do seu passado, traspassando as barreiras do presente, encontre aqueles fatos antigos e ele então passa a analisá-los de um modo diferente. Ele olha o fato, entende as suas circunstâncias, entende as suas condições, traz essas lembranças para o presente e aqui ele passa a viver de um modo diferente. E isso não acontece de uma hora para outra, não é simplesmente um indivíduo se deparando com o passado que ele consegue modificar o seu presente. Pelo contrário, muitas vezes ele se depara com o passado e mesmo sendo devidamente orientado, ele acaba despertando traumas que estavam adormecidos. Porque ele passará, nesse momento da regressão, a reviver aquilo que ele tinha praticado. E ali então ele vai se deparar com situações que vão gerar para ele constrangimentos, gerar para ele cada vez mais culpa, mas ele está tendo esse contato devidamente orientado para que ele possa perceber que naquele momento ele tinha um determinado estado espiritual e que agora ele tem a oportunidade de estar num estado espiritual diferente. Então é o despertamento da consciência, a vivência através do trabalho e ao mesmo tempo esses retornos ao passado, modificando o seu modo de pensar, porque a sua consciência atual, ela está, na verdade, paralisada naquele momento que ele despertou no mundo espiritual, trazendo toda aquela culpa. Então agora o processo está em transformar a sua condição atual. E aí ele passará a ver aqueles crimes do passado, crimes morais do passado, por uma nova perspectiva. E segue. Fez uma pausa oportuna e concluiu. Do ponto de vista neurológico, não detectamos qualquer lesão de consequência irreversível. As sequelas serão mais de ordem psicológica,
como efeito dos desmandos perpetrados do que de outra natureza. Aderson, embora estivesse sob essas perspectivas abençoadas, não pôde soptar uma indagação. E se eu falhar? Repetirá a experiência aflitiva em condições menos favoráveis, já que não há exceção para ninguém nos estatutos divinos. Pensar na possibilidade de fracasso é gerar insucesso por antecipação. O agricultor seleciona as sementes e as plantas, confiando nos fatores climatéricos que lhe escapam sem pensar em derrota. Assim também, na ensementação do bem, a todos nos cumpre desenvolver esforços máximos dentro do que nos é lícito fazer, porquanto o restante pertence a Deus. Lágrimas silenciosas perolaram os olhos do paciente, agora submisso e resignado, afirmando, sem palavras, os propósitos salutares de realização libertadora. Foram aplicados novos recursos fluídicos e o paciente adormeceu, sendo posteriormente reconduzido ao lar. A reunião terminou com uma comovedora oração gratulatória na palavra austera e nobre do Dr. Bezerra. Minutos depois, porque as circunstâncias nos permitissem, indagamos ao nosso querido médico. O que tivemos foi uma regressão de memória, embora a técnica se fizesse diferente. Isso porque, a gente lembra que nessa técnica ele assistiu ao fato do passado. Não foi aquela indução para que ele então recobrasse as lembranças adormecidas. Na verdade, ele apenas assistiu e a partir dali a consciência foi mostrando. Então é uma técnica diferente, né? Das técnicas que nós vemos aqui que os espíritos apresentam, nós conhecemos ali uma mínima parcela. E ele segue aqui o Filomeno. Anteriormente o senhor afirmara da inutilidade ou perigo, caso lhe fosse aplicada essa terapia. Por quê? Referíamos-nos, ripostou com paciência, a terapêutica de tal natureza, porém sob indução de um encarnado. A dificuldade maior de início seria a do autista não responder aos estímulos verbais do indutor. Além dessa, o desconhecimento da causa por parte do indutor, que o paciente se negava a admitir, não lograria arrebentar a parede invisível que o espírito erguera para esconder a culpa não aceita, embora exista no inconsciente profundo. Então aqui o que ele coloca é que essa técnica de regressão de memória, feita através dessas imagens, porque aqui, Andréa, o que ele coloca é exatamente nesse trecho. Se fizesse uma regressão de memória e ele se visse naquele passado, ele apenas veria aquilo que diz respeito a ele e ele se colocaria na condição de inocência. Agora, aqui que nós observamos foi a oportunidade que ele teve de acompanhar e sondar os sentimentos e pensamentos daqueles que foram suas vítimas. Por isso ele coloca, eu não imaginava que ela fosse fazer isso. Porque a intenção inicial dele não era. Seria dentro aqui do nosso Código Penal, ele teria ali ele praticou uma indução culposa, ele não tinha a intenção de fazer com que ela cometesse o suicídio. Aí então, quando ele vê aquela situação, aí então ele não tem como negar, porque ele não apenas viu o que ele fez, e viu o resultado no mundo íntimo daquelas pessoas. E aqui o Dr. Bezerra coloca que a regressão de memória entre os encarnados também não teria efetividade, porque seria a mesma coisa, só que muito mais ainda superficial. Porque ele provocaria a indução, o espírito poderia criar bloqueios, negar ali aquilo que ele fez no passado, e o encarnado não teria conhecimento sobre o quadro geral. Agora, no plano espiritual, quer dizer, dissecaram completamente essa história, trazendo ali graus de responsabilidades, quem eram os agentes, quem eram os pacientes, tudo isso foi claramente demonstrado. Se o espírito se negasse, ele simplesmente atrasaria
mais ainda a sua evolução. E o Dr. Bezerra segue então. Não, nesse caso, né, o que a gente coloca, pelo fato de ser uma regressão de memória desse nível, a ponto de você não apenas levar o paciente até o passado, mas você conhecer por onde você leva esse paciente. Porque quando acontece a regressão de memória aqui no nosso mundo, tudo aquilo que se sabe sobre essa existência anterior depende daquilo que o espírito narra, depende do ponto de vista dele. No plano espiritual, esses espíritos, né, Dr. Bezerra, a irmã emerenciana, dois espíritos nobres e bem conhecedores dessa técnica, já tinham, digamos assim, no prontuário desse paciente, toda a história dele. Então eles poderiam conduzir e fazer apontamentos e observações com conhecimento de causa prévia, diferentemente do que acontece aqui no mundo físico. Então essa regressão de memória que é feita aqui no nosso plano é para traumas que nós vivemos hoje, de fazer com que a pessoa vá até aquele determinado ponto, se depare com a situação e volte para tratar esse trauma. Aqui nós falamos de uma culpa do paciente que mudou completamente a sua modo de viver. Então aqui é muito mais profundo, né? Então, até porque também... Até porque também a gente vai lembrar que quando se fala sobre as terapias aplicadas aqui no nosso mundo, elas são terapias muito simples se comparadas com a do plano espiritual. Porque aqui, mesmo que seja feita uma aplicação do ponto de vista espiritual, quando nós temos terapeutas espiritualistas que têm esse entendimento sobre as nossas múltiplas existências e tudo mais, é uma visão muito simples, porque da perspectiva do ser encarnado, a nossa visão é muito restrita, é muito limitada. Mas do plano espiritual não, no plano espiritual é o espírito vendo o próprio espírito, conhecendo a sua história. Então tudo aquilo que nós aplicamos hoje, ela tem essa limitação do tempo e do espaço que nós vivemos, e até mesmo da nossa compreensão. Porque, mais uma vez, mesmo tendo um entendimento sobre a realidade espiritual, a reencarnação, os traumas do passado, nós temos uma visão muito simples se comparado com a realidade espiritual, da forma como isso se apresenta no plano espiritual. Então, na verdade, nós estamos aqui fazendo ensaios, né, e iniciando esses tipos de tratamento para que ele possa se aperfeiçoar no futuro, quando nós tivermos o melhor entendimento, um entendimento mais profundo sobre a realidade do espírito. Porque como nós podemos tratar o espírito se nós sabemos tão pouco sobre ele? É necessário que nós tenhamos, de fato, um conhecimento profundo do espírito para poder lidar com ele. Para nós aqui o espírito hoje, infelizmente, ainda é objeto de fé, não é objeto de convicção, né? Ainda bem que não lembro nada do que acontece quando durmo, né? Senão como iria ficar ao acordar, né? Não quero saber, né? Por isso que todos nós temos o esquecimento do passado, né? E não é um, não é outro, né? Somos todos, né? Estarmos no mundo de provas e expiações. O esquecimento do passado é praticamente uma lei. Porque no momento em que nós nos lembramos do passado, né, por causas especiais, muitas vezes nós sofremos com essa realidade. E lembrando que nós estamos vivendo um processo progressivo. Significa que a cada encarnação nós estamos crescendo um pouco mais. Se nós estamos crescendo um pouco mais, significa que quando nós voltamos para o passado, nós vamos piorando cada vez mais, ou nos vendo numa condição cada vez mais inferior. Então, quer dizer, o esquecimento, esse bloqueio é uma necessidade que nós temos hoje. Do contrário, nós ficaríamos completamente presos naquele passado e sendo ali insistentemente e constantemente torturados por ele. Seguindo aqui para nós, então, vamos lá. Segue o Dr. Bezerra. Então ele falava aqui sobre, né? Tá ali, ó. Além dessa, o desconhecimento da causa por parte do indutor encarnado, aqui no caso, que o paciente se negava a admitir, não lograria arrebentar a parede invisível que o espírito erguera, para esconder a culpa não aceita, embora exista no inconsciente profundo. Dissemos também que o excelente método de recente aplicação não produz resultados positivos como é natural em toda e qualquer psicopatologia. E se tal ocorresse, estaríamos diante de um fenômeno violador do equilíbrio das leis de causa e efeito,
Os logros alcançados são muito valiosos, favorecendo a uma ampla faixa de alienados, como ocorre em psicodrama e outras terapêuticas valiosas que proporcionam campo ao resgate dos erros sem encarceramento do endividado. Então aqui para nós, mais uma vez, é um trabalho ainda iniciante que nós temos hoje. Basta lembrar, por exemplo, que se nós voltarmos no tempo, podemos pegar ali no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, quando então a questão da mente começou a ser trabalhada. Nós conhecemos a mente um pouco mais de um século, ou passamos a estudar a mente há um pouco mais de um século. Nós estamos falando de seres que têm milhares, se não milhões de existência. De anos de existência, né? Então imaginemos ali como ainda temos tanto a descobrir, a entender a mente atual, como ela funciona e fazer essa conexão da mente com a imortalidade do espírito. Nossa, temos ainda tanta coisa para se aprender. Nas civilizações mais avançadas da Terra, a preocupação com o delinquente é a de reeducá-lo, a fim de que se recupere cooperando com a sociedade. Aí estão as prisões domiciliares, as colônias agrícolas e outros métodos que substituem as punições medievais, que destruíam a dignidade e o valor do indivíduo, em vez de curá-lo dos males que o infelicitavam. Entre nós, diante dos soberanos códigos, é mais importante reparar do que expungir em lágrimas, reedificar do que aprisionar nos estreitos limites da impiedade vingativa. O mais importante é destruir o mal, conquistando o homem que lhe sofre a injunção. O amor de Deus se manifesta sempre em 1000 oportunidades de redenção, e a reencarnação é, dentro de todas, a mais abençoada. Convém recordar, porém, que mesmo reencarnado o espírito renasce e morre diversas vezes durante o ciclo de vilegiatura carnal. Isto é, cada novo erro que comete torna-se-lhe uma forma de morte da oportunidade feliz, enquanto toda conquista significa-lhe um novo renascimento para a verdade e para o bem. Então o que ele coloca para nós aqui, o Dr. Bezerra, é que cada vez que nós nos desviamos do projeto original, cada desvio significa para nós um recomeço, a necessidade de um recomeço. Significa que quando nós interrompemos aquele curso que está programado, é como se fosse uma morte. Exatamente, Andréa. E cada queda para nós não é simplesmente cair e levantar. Cada queda significa uma reprogramação. É você estar ali dirigindo com o seu GPS e de repente o GPS diz vire para a direita. E aí você passa direto porque você não quer virar. E aí o GPS diz recalculando a sua rota. Esse recalcular a rota significa vamos começar de novo, vamos analisar novamente, vamos pesar os prós e contras, vamos fazer tudo de novo. Por isso o espírito vai cada vez mais se distanciando. Agora, para nós que temos oportunidade de mesmo cair, mas significa, porque a questão não é a queda, todos nós ainda cairemos pelas nossas imperfeições. O que nós hoje observamos é a intensidade dessa queda, que a tendência é fazer com que elas se tornem cada vez menos frequentes e cada vez menos dolorosas, até o ponto em que sim, podemos cair, mas essa queda não vai atrapalhar a programação que nós elaboramos. O que nós encontramos hoje, por exemplo, de tão grave, é o caso, por exemplo, em que temos 2 pessoas que reencarnam e uma, pelo fato de estar ainda tão atrasada na sua condição, comete um assassinato. Ou então aquele espírito que traz ali na sua programação reencarnatória diversas dores e ele comete o suicídio. Ou então aquele espírito que vem com a programação de realizar o bem como proposta renovadora para ele próprio e ele continua praticando o mal. Então esses erros que são mais graves, né, falando mais uma vez de Código Penal, nós temos ali, né, aquela lesão grave, aquela lesão leve, né, a lesão grave e a lesão gravíssima. Nós estamos muitas vezes na gravíssima, estamos diminuindo para grave e ficando daquelas cada vez mais leves.
e essas leves nos darão a oportunidade de continuar o nosso programa, embora ali fazendo alguns pequenos ajustes na nossa rota. Agora o problema é quando são aquelas que são mais graves e mais ainda aquelas que são as gravíssimas. Porque essas exigirão de nós uma reprogramação não apenas da nossa reencarnação, mas uma programação da nossa rota evolutiva, em que muitas vezes nós temos ali 2, 3 encarnações para resolver uma questão que foi colocada. Então é essa renovação em que nós nos encontramos hoje. Para finalizarmos, ao silenciar, notei que não se fazia necessário adir mais nada. Mergulhávamos então em reflexões, enquanto a alva erguia lentamente o manto da noite, derramando a sua taça de luz na paisagem que despertava em maravilhosa festa de cor e beleza. E aí finalizamos aqui esse capítulo 18, o despertar de Aderson, e o 19, socorro de libertação. E aqui então teremos a oportunidade de conhecer aqui novas histórias, novas oportunidades. A Regina colocou, né, também tem os casos daqueles que reencarnam como irmãos siameses. Li em algum lugar sobre isso, não lembro. Sim, o caso, né, desses espíritos que chegam. Por exemplo, o livro Gestação Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi, ele fala sobre os siameses, né, e ele comenta, né, também sobre a questão dos sentimentos, muitas vezes tão antagônicos, que fazem com que esses espíritos nasçam nessa condição de união tão dolorosa, podando deles, né, privando-os de liberdades e a necessidade de renovação. Então temos ali diversos casos que vão surgindo, que através desses estudos e dessa nova percepção, a gente começa a analisar o mundo por uma nova perspectiva. Vemos ali, né, fratricídios, parricídios, homicídios que vão acontecendo, né, situações das mais variadas, que nós vemos ali espíritos que simplesmente jogam fora toda oportunidade reencarnatória. Aqueles indivíduos que cedem às tendências inferiores, se desviando completamente daquilo que foi programado. Então, assim, o importante é a gente não pensar na queda em si, porque todos nós ainda tropeçaremos. Mas a questão que nós temos que analisar é qual a intensidade das quedas que nós ainda estamos vivenciando. Que bom.